ter a tranquilidade, o bom senso, saber tudo que fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Estava aqui falando com o Veloso. Veloso, vai falar palavrão, serenidade. Essa bola é do Murilo, lá de Conchal, legal, da Pai. Você vai para Conchal, você vai entregar para Conchal ou Arara? Conchal, Murilo de Conchal. Vai ser pro Murilo essa bola do Baita Amigos, tá bom? É o seguinte, estamos aqui com a água Bioleve, por sinal, é a nossa patrocinadora, Energy Power Bioleve, a Prevent Sena arrebentando a boca do balão. E a gente já tem, se eu falar pro mundo, Claudemir, Jerônimo, será que é por causa do Jerônimo, rapaz? Jerônimo era o herói da nossa... O quê? O herói da nossa infância. Fernandes Barreto. Se eu contar isso aqui, ninguém sabe quem é ele. Mas se eu mostrar, apesar que a molecada hoje em dia, eles não sabem nada de futebol, né? Eles não sabem a cultura, eles não sabem... Muita gente não sabe absolutamente nada, né? Eu estou falando do Cacau. Para quem não sabe, do Cacau eu vou ler para vocês. Coloca ele na tela da Band. Aí, Cacau, monstro sagrado do Stuttgart. Eu joguei contra o Stuttgart, foi 1-0, gol meu aqui no Canindé. Quando o Corinthians foi campeão em 90, a gente fez um jogo contra o Stuttgart. É o seguinte, ó, começou no Nacional de São Paulo e foi jogar no futebol alemão aos 18 anos. Atuou na Copa 2010 em total e defendeu a seleção alemã por 23 partidas com 5 gols marcados. É ídolo principalmente do Stuttgart e está na lista dos maiores artilheiros da história, 109 gols. É pica. Ah, não pode falar pica na televisão, desculpa, Cacau. É mole. Né? E também dos jogadores que mais atuaram. Eu falo tudo que eu quero na televisão, Cacau. Não tem esse negócio comigo, não. 346 jogos pelo Stuttgart, pelo um grande clube maravilhoso. Tem como função ajudar na integração dos jogadores estrangeiros no futebol alemão. Outro clube do Nacional, né, o Turk Gulko, se não estiver errado, Nuremberg, né, e o Cerezo Osaka no Japão. Cacau, pô, é uma honra estar com você. Você não sabe o quanto que eu torci para você. Porque quando um brasileiro, né, ele consegue se transformar em ídolo, consegue vencer na vida, consegue ajudar a família. A gente que é ex-jogador como eu, você, o Veloso, que a gente lutou tanto para ter uma casa para o pai ou para a mãe, a gente lutou para ter um carrinho, mais ou menos. Aí quando um cara como você consegue vencer na Alemanha, que é um país incrivelmente maravilhoso. Muito obrigado por você participar aqui no Baita Amigos, comigo e com o Veloso. E obrigado demais, cara. Você não sabe quanto que eu torci para a Alemanha quando você estava jogando, Cacau. E os gols que você fazia, a sua velocidade. Espero que vocês continuem sendo veloz agora aí, né, com 39 anos. Eu não estou veloz, mas estou batendo bem na bola, hein, Cacau? Valeu, Neto. Obrigado pelas palavras. As estatísticas e o nome aí tá para melhorar. Fernandes pode apagar, não faz parte do nome, Claudemir Jerônimo Barreto. Mas estou já há 20 anos na Alemanha e um prazer meu muito grande falar com vocês aí. Lembro desse jogo que você marcou contra o Stuttgart. Na verdade, eu estava como torcedor. É um jogo, um torneio, creio que numa semana debaixo de chuva. Isso! Gol de falta contra o Stuttgart. O pessoal aqui da comissão fez parte desse jogo, a gente conversou já bastante sobre isso. Um prazer poder falar, prazer poder contar um pouco também da minha história e do que está acontecendo aqui também no futebol alemão, no momento com essa crise aqui jamais vivida, aqui tanto para o mundo como aqui para o futebol alemão. Mas é um prazer da minha parte poder falar com vocês. Nossa, é uma honra. Eu fico tão feliz quando as pessoas vencem na vida e podem ser inspiração para as outras, né? 109 gols no Stuttgart. Por favor, a primeira pergunta é sua, Veloso, para o grande Cacau. Ô, Cacau, um abraço, prazer estar falando com você. E, é claro, esse problema que você disse dessa pandemia é mundial. Só que a gente acompanha aqui os noticiários e vê que a Alemanha já está começando, vimos o Bayern voltar a treinar, os times da Alemanha estão começando a voltar a treinar. Só o Werder Bremer que não, porque eu acho que o governador de Bremer não autorizou isso, se eu não estiver errado. Então, eu queria saber até, assim, uma forma da gente saber como iniciar esse processo aqui no Brasil, né? A gente vai ter reunião essa semana, talvez um futebol sem torcedor. Como está sendo feito esse processo aí? Volta aos treinos, já tem mais ou menos uma data em que o futebol vai voltar, vai ser com portão fechado. Conta pra gente como está sendo esse movimento aí na Alemanha do retorno do futebol.
A Liga, né, que é a DFL, a responsável pela Bundesliga, né, primeira e segunda divisão, eles tiveram uma Assembleia Geral Extraordinária, há mais ou menos 2 semanas atrás, onde eles colocaram, né, o cenário junto com os clubes, falando de alternativas e possibilidades de como poderia se continuar a Bundesliga, quais as datas. Então, eles falaram que até final de abril, com certeza, não terá jogos, e colocou planos, né, para os clubes. Com certeza, voltando, os jogos vão ser com portões fechados, isso é algo já definitivo. E o que a Liga tem tentado fazer é trabalhar muito junto com a política, né, porque eles sabem que nenhum jogo, nenhuma ação vai ser tomada sem o consentimento, né, da política. O exemplo, né, do Werder Bremen, o senador da região de Bremen ainda está proibindo, né, os treinamentos da equipe, mesmo em grupos pequenos. Os outros clubes já voltaram, então eles têm que trabalhar em grupos menores, às vezes 3, 4 jogadores, em horários diferentes, para que não tenha esse contato, essa aglomeração, e assim estão tentando voltar, né, com treino com bola. Eu sei que eles falam muito, os jogadores não podem pegar a bola com a mão, tudo isso, né, só o goleiro que está com a luva. Então, várias ordens, mesmo da política, da parte de saúde, que eles têm tentado seguir para que eles tenham essa possibilidade de treinar numa época onde nenhum outro esporte está sendo executado. Eu queria falar também do futebol alemão com você e também do Stuttgart, né, que na década de 90 sempre foi um time muito forte, né, e tem muitos ídolos brasileiros que jogaram no futebol alemão, né? Júlio César, do Borussia Dortmund, o Dedé, lateral esquerdo, que eu adorava, ele não o conheço pessoalmente, mas é um cara que eu sempre adorei. Você, no Stuttgart, aí você tem o Everton também do Borussia Dortmund, você tem o Amoroso, né, também, o Lúcio do Bayern de Leverkusen, o Jorginho do Bayern de Leverkusen, o Zé Roberto do Bayern de Leverkusen, depois também foi para o Bayern de Munique, o Elber, monstro Elber, que se passar no shopping aqui no Brasil ninguém sabe quem é o Elber, mas foi um monstro de jogador. E o Júlio César? Júlio César, campeão do mundo pelo Borussia Dortmund. Me desculpa se eu esqueci de outros jogadores. Quem? O Paulo Sérgio, do Bayern de Leverkusen também, depois Bayern de Munique, né? Os brasileiros deram muito certo na Alemanha, o porquê? Né? O Bernardo também, se eu não estiver errado, o volante jogou também na Alemanha, se eu não estiver errado. Dois jogos. Depois ele, ó... Deu um soco no jogador do Bremen, se eu não me engano, foi expulso e aí foi expulso até do elenco do Bayern de Munique. O que você pode falar? Por que os brasileiros dão tão certo na Alemanha? E eu fiz a Copa de 2006 na Alemanha. Eu vou falar uma coisa para você, mas que país incrivelmente maravilhoso. Não porque foi Copa do Mundo, não. Porque as pessoas têm a mania de dizer que o alemão é frio. Olha, gente, quem tem esse tipo de comportamento é porque nunca foi para a Alemanha. Eu fui em todas as cidades da Alemanha, apesar de ser Copa do Mundo, mas eu fui tão muito bem tratado na Alemanha que é uma coisa incrível. A única palavra que eu sei é Danke. Né? A única palavra que eu sei falar. Mas por que os brasileiros têm uns certos assim? E se tiveram outros brasileiros também, no próprio Stuttgart, que você jogou muita bola, 109 gols, também se construíram, para mim, em grandes jogadores. Para mim, o maior jogador da história da Alemanha, sem dúvida, foi o Beckenbauer. Mas o que eu gosto do Hummels como zagueiro, para mim, o Hummels foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. Na verdade, a Alemanha sempre teve um histórico muito grande, né, de grandes jogadores brasileiros que passaram aqui, né? Você citou alguns, tem alguns outros também que até, inclusive, jogaram pelo Stuttgart. O Dunga que na época de 94 da Copa estava jogando aqui no Stuttgart. Bordon foi um... o Bordon ídolo, verdade, o Bordon. Que fez história aqui no Stuttgart e também depois no Schalke. Bordon, cara. Então, vários, Rafinha, outro que fez história no Schalke e no Bayern. Lincoln, até mesmo o Bruno Henrique teve jogando no Wolfsburg aqui. Então, vários jogadores que fizeram escola. O Dedé, para mim, é um grande exemplo, né, de um jogador que fez história, um ídolo aqui, não só no Dortmund, mas
na Bundesliga, na Alemanha. Então, são jogadores que foram exemplos, outros não deram tão certo, mas a aposta no passado sempre foi muito grande nos jogadores brasileiros. Hoje um pouco menos, né? A gente teve um pico de quase 30 jogadores brasileiros nas equipes do futebol alemão. Hoje, se eu não me engano, cerca de 12, 13 jogadores só que estão aqui, mas todos que passaram por aqui fizeram história. Por exemplo, os jogadores, geralmente, a maioria dos jogadores que fizeram um grande caminho aqui na Alemanha são jogadores que até mesmo foram, de uma certa forma, desconhecidos no Brasil. Então, é um país muito bom de se viver, um povo muito receptivo, com certeza um povo diferente que o brasileiro aberto, né, que já em 5 minutos você já sabe da vida dele. O alemão ele é muito reservado, mas é um povo que, quando você consegue a amizade deles, quando você consegue a confiança deles, você não perde mais, você ganha um amigo para a vida. E esse exemplo da Copa de 2006 é realmente onde eles se abriram para o mundo e mostraram que é um povo que sabe viver, sabe fazer Copa do Mundo, sabe ser receptivo. Isso eu fiquei muito feliz que a Alemanha não é aquilo que todos imaginavam e pensavam, né? Como disse o povo frio, o povo muito reservado, é um povo também muito alegre e muito organizado. Isso pode se ver em várias coisas. Pô, Neto, você está mostrando, tomando cartão vermelho aí? Tem que conversar com a direção aí. Eu nem tinha visto. Não estava combinado isso, não. Ô, Cacau, eu estava olhando para você, eu nem estava vendo que estava passando os seus lances aqui, os seus gols aqui. Mas, por favor, vamos mostrar para o Cacau. Eu esqueci do Bordão, que é meu amigo. Se perguntar para o torcedor do São Paulo, vai falar refugo. Joga nada, Bordão. Como é que podia jogar no São Paulo? É ídolo na Alemanha, no Schalke 04. Ídolo, ídolo, ídolo. Foi lá o Bordão de moto, entrou de moto lá para fazer. Grande Bordão de Ribeirão Preto, que é meu amigaço. Mais pergunta para o nosso querido Cacau, que a gente está tendo uma aula com ele, diga-se de passagem, e bota os gols dele. Expulsão, você está de sacanagem, né, Gui? Ô, Cacau, deixa eu te perguntar, eu estava lendo aqui que a sua função é ajudar os jogadores de fora a se integrar no futebol alemão. Você vê que o brasileiro ainda tem alguma dificuldade de se adaptar ao futebol alemão? Nós tivemos alguns casos, você citou aí, de jogadores que não conseguiram também se adaptar, né? Qual que você acha que é a maior dificuldade? Eu lembro, inclusive, de um amigo meu, né, que jogou comigo, o Alex Alves, teve no Hertha, acabou vindo embora, né? Luizão teve também. Ele não se adaptou muito bem, teve que vir embora e depois que parou de jogar, acabou falecendo, né? Infelizmente, um amigo nosso. Mas qual que é a dificuldade que você acha que o jogador tem mais aí nessa adaptação? O meu trabalho se concentra, resumindo bastante, usar o futebol, né, a força que o futebol tem, a paixão que o futebol é, para integrar, né, muitos estrangeiros que estão no país. Inclusive, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, teve bastante refugiados que vieram para cá e os clubes, principalmente os clubes pequenos, né, amadores, ajudaram bastante, né, na recepção e na ajuda de integração desses jogadores. E o problema de adaptação aqui, principalmente para os brasileiros, é um ponto muito importante, é o idioma. É um idioma difícil e muitos acabam não empenhando em aprender. Então, os jogadores que você citou, todos os que deram certo, ou a maioria, né, que deu certo, falavam muito bem o alemão. Exemplos fora de série, Jorginho, Elber, Paulo Sérgio, Bordon, Dedê. Então, são pessoas que se integraram a aprender o idioma. Outro problema muito grande é o frio. Então, a gente tem mais ou menos só 6 meses de calor, sol. Então, não é aquele clima quente como no Brasil, não tem a praia, aquela coisa toda. Então, isso dificulta para muitos brasileiros. O alemão ele não é tão comunicativo, né? Os treinadores não são tão comunicativos como os treinadores brasileiros. Então, às vezes, há uma dificuldade de aceitar isso e ver os treinadores ou os alemães como pessoas muito sérias, muito reservadas e acaba se adaptando bem. Então, esses são pontos que dificultaram, né, a vida para alguns jogadores, né? Você citou Alex Alves,
Bernardo foi muito cedo embora, né? Teve outros jogadores, o Luizão, inclusive teve uma passagem pela Hertha de Berlim, e alguns outros jogadores que acabaram não tendo o sucesso que os outros tiveram. Ô, Cacau, me explica uma coisa. A gente estava lendo aqui, pelos problemas que a gente está tendo, a Alemanha é o país que mais respirador tem no mundo, né? É uma coisa impressionante como eles são organizados. Já deu 7-1 de novo na gente, quando os times amadores vão e ajudam os refugiados. Já é mais um 7-1 na gente. Porque eu não vi nenhum clube amador, não vi nenhum clube da segunda, da terceira, da quarta fazer isso. Porque, por sinal, uma das pessoas que mais ajuda os refugiados é a Cláudia Saad e o seu Johnny Saad. Não é porque eu estou aqui na Band, não, porque eu estou há 20 anos na Band. E eu não preciso ficar puxando o saco de ninguém, não. E não sou obrigado a puxar o saco de ninguém. Agora, a Cláudia Saad e o seu Johnny Saad sempre ajudaram os refugiados. Sempre. Que, por sinal, tem refugiados que trabalham na Band. Vieram aqui como contra a regra, hoje é câmera, que é o meu amigo Bernardo. Certo? Que ele é meu amigo pra caramba, diga-se de passagem. Então a Cláudia e o seu Johnny Saad sempre fez isso. E quando os clubes amadores vêm e ajudam os refugiados, mostra como o ser humano, né, é legal. E aí a gente perde mais uma de 7-1. Tirando isso, por que a Alemanha caiu tanto o futebol dela na Copa do Mundo? Foi por causa da idade, né, da última Copa. O que está se fazendo hoje para 2022 a Alemanha entrar como favorita para ganhar a Copa do Mundo naquilo que você conhece do futebol alemão, meu querido Cacau? O grande problema, Neto, da seleção alemã foi exatamente a idade, mas a falta de reformulação, né? Então, a Alemanha veio com a maioria dos jogadores que foram campeões em 2014 no Brasil. O treinador perdeu, de certa forma, a linha, não chegava duro, né, nesses jogadores que já eram grandes jogadores, grandes clubes da Europa, e acabou não rendendo aquilo que se esperava deles na seleção, e ele não conseguiu ter uma mistura, uma mescla boa, saudável dentro do grupo. Então, tinha muitos jogadores que, eu sou campeão do mundo, né, eu já conquistei tantas coisas, então teve uma grande dificuldade para isso. O treinador conseguiu fazer um corte, fez um corte muito forte agora na seleção, então tirando os jogadores até de surpresa, que, né, o jogador, como você citou, foi um desses jogadores que foi cortado, o Boateng, o Milan, então foi bem de surpresa que não foram mais convocados para a seleção, e agora eles têm apostado muito nos jogadores jovens. E o que o treinador fala muito é que ele teria, né, a Eurocopa agora no meio do ano, que foi adiada para o meio do ano que vem. Então a aposta dele nos jovens, ele disse que a Alemanha não vem como favorita, então vai tentar ser surpresa para chegar forte então, na Copa do Mundo no Catar. Então a aposta dele é muito nos jovens jogadores, como o Werner do Leipzig, o Leroy Sané está voltando de lesão do Manchester City, Gündogan, Marco Reus, então esses jogadores que acabam não conquistando esses títulos, né, ou a confiança desses antigos jogadores, jogadores que estão com fome, vamos dizer assim, de sucesso para poder chegar mais longe com a seleção. Uma pergunta pro... A gente vai ficar menos tempo. Daqui a pouco o Vitor também vai entrar, nosso querido Vitor Guedes. Ele entra daqui a pouco também para o Skype lá da casa dele com a Laís e também com o nosso querido Basílio. A gente está com a Bio Leve aqui, Prevent Senior. Mais uma pergunta para o Cacau, que a gente está aprendendo com o Cacau em relação, né, a futebol. E a Alemanha, que diga-se de passagem, é uma seleção assim, foi uma seleção sempre monstruosa. O Gerd Müller, que jogava com a camisa 13, que eu gostava desse cara, é uma coisa impressionante, né? Que eu vi jogadores da Alemanha jogarem bola, foi impressionante, e sempre jogando de uma maneira muito, mas muito forte, e aprenderam a jogar tecnicamente. E quando eles aprenderam a jogar tecnicamente, eles melhoraram muito. Mas também o Joaquim Long, o cara que está comendo ranho debaixo do coisa, é duro também, né? O jogador vai falar o quê pro jogador? O jogador vai falar o quê para ele? Tá comendo ranho? Brincadeira, né, Veloso?
A Alemanha tem uma tradição que eu sempre gostei muito e acompanho muito, dos goleiros também, né? Que aparece de goleiro. Exatamente. Bom, alemão é impressionante. A cada Copa a gente vê surgir um fenômeno, né? Mas o que eu queria falar com o Cacau é a respeito da seleção, né? Houve uma mudança muito grande depois do começo dos anos 2000, em que a Alemanha foi muito mal numa Euro também, e aí começou a reformulação do futebol alemão, né? Com as clínicas que foram feitas pela federação, e veio uma geração que encantou o mundo em 2014, que acabou acontecendo aquela tragédia aqui no Mineirão contra o Brasil do 7-1. Né? Tragédia por quê? 7-1 é uma vergonha mundial. Não, 7-1 foi pouco, era pra ser 12, que eu tava lá. Vergonha mundial. Não, o Edmundo chorou. Falei, Edmundo, você vai chorar, pai? Nós temos que aplaudir os caras. Porque se eles quisessem, eles metiam uns 15 de nós. Foi uma vergonha, realmente. Então, o que eu queria saber é isso. A seleção, mais uma vez, está passando por uma reformulação. E se você vê também que, nesse momento dessa reformulação, vai demorar alguns anos para a Alemanha voltar a ter uma seleção que possa novamente conquistar o mundo. Exatamente, a Alemanha veio, né, com grandes craques, né, grandes jogadores, né, na época de 2000, eu tive o prazer e a honra de jogar com vários deles e participar desse processo. 2010 foi a Copa onde eu tive o prazer de participar, onde começou esse futebol mais bonito, mais ousado, com bola no chão, bons passos, bons contra-ataques. Quase ganha a Copa, hein? Infelizmente, fomos... Quase ganha a Copa em 2010, hein? Desculpa de interromper você, Cacau, mas se vocês iam ganhar a Copa em 2010, vocês iam ganhar também. Aqui, por causa do negocinho, vocês perderam a Copa em 2010. A gente, infelizmente, parou na Espanha. O Puyol deu uma facada no nosso coração ali na semifinal. Era a seleção a se bater. Ali, infelizmente, a gente não conseguiu. E em 2014 veio a consagração. Eu vejo a Alemanha com ainda muito bons talentos aparecendo. Como eu sei, né? O Gnabry, que é o atacante do Bayern de Munique também, um excelente atacante. Mas eu acho que a Alemanha sempre vai estar ali no topo. A Alemanha sempre vai estar disputando, porque tem uma excelente mentalidade, tem um bom futebol e uma excelente mentalidade. Para conquistar o mundo, Veloso, eu não sei se a Alemanha vai conseguir nos próximos anos. Eu vejo que falta um pouco da flexibilidade, daquele talento, aquela coisa diferente, né, que o brasileiro ainda tem, apesar de muitas críticas que se tem ao futebol brasileiro ou brasileiro, mas ainda o Brasil tem esse futebol ousado, essa flexibilidade dentro do campo, esse 1 contra 1. Então isso falta muito. Então é isso que a Alemanha está tentando voltar. O processo que ela fez da parte tática, de formar o jogador de maneira sistemática ali, agora eles estão tentando ir para o outro, deixar o jogador mais livre, de ter essa surpresa dentro de campo. Então, isso que a Alemanha aposta. E eu não sei se nos próximos, vamos dizer, 4 ou 6 anos, a Alemanha vai chegar com esse futebol encantador acima das outras seleções. Cacau, eu gostaria de falar com você muito mais tempo, mas a gente tem outras coisas para fazer. Eu queria fazer um programa só com você, mas a gente tem o Vitor, a gente tem outras coisas para falar da Federação Paulista de Futebol, que o presidente disse que vai terminar o Campeonato Paulista, mas eu queria te perguntar da sua família aqui e da tua família aí também, né? Que você foi com 18 anos para ir. Quantos filhos você tem? Né? Eu queria saber se você se tornou alemão, né? Sem dúvida nenhuma, jogando na seleção alemã. Né? O que a Alemanha foi importante para você? Os meus filhos estudaram muito na Waldorf, que é uma filosofia que é muito legal. Eu aprendi muito com isso, para falar a verdade para você, poucas pessoas sabem disso. A única palavra que eu aprendi em alemão foi danke, só que minha filha, você não sabe falar nada, pai. Eu falei, fala uma palavra, danke, danke, danke. Que você pode falar da Alemanha para você, Cacau? Para você, Jerônimo, que é um nome fortíssimo, diga-se de passagem. Amei o seu nome, eu não sabia. Claudemir Jerônimo. O que você pode falar da Alemanha e também da sua família que está aqui? O que você construiu? O que esse futebol alemão, o que esse país maravilhoso deu para você e para a tua família? Não falando de dinheiro não, tá?
Essa é uma pergunta muito boa. Eu já estou, inclusive, dia 25 de março, completou exatamente 20 anos, né, que eu cheguei aqui na Alemanha pela primeira vez, sem falar o idioma, sem saber o que ia acontecer. Joguei na 5ª divisão, no Türkgücü de Munique, na 5ª divisão. Dali eu fui para o Nuremberg. Hoje eu vivo aqui com a minha esposa, já estamos casados há mais de 17 anos, e agora tenho 3 filhos, a Lídia, a mais velha, o Levi e o Davi, inclusive já estão dormindo, já é tarde. E a gente vive bem aqui, as crianças estão bem adaptadas, estão bem na escola, têm amigos, se acostumou, né, com a organização, todo esse padrão que a Alemanha nos proporciona. Então eu aprendi muito, eu cresci aqui, né, como pessoa, né, virei realmente adulto aqui, aprendi a me virar, aprendi valores muito importantes para a minha vida, tanto como jogador como pessoa. E tudo isso, com certeza, eu não conquistaria se não fosse a minha história aí no Brasil, né? Fui criado, eu nasci em Santo André, mas fui criado em Mogi das Cruzes. E minha mãe, a dona Ana, que não estiver assistindo agora, vai assistir depois, é uma das principais, se não a principal pessoa que me ajudou a chegar até aqui, né? Então, ela me levava no trem. Você citou o Nacional, mas eu joguei também 3 anos no Palmeiras, né, no juvenil ali do Palmeiras, me levava de trem, chegava tarde da noite em casa comigo, ia depois com meu irmão cedo, o Vladimir, que jogava também. Então ela foi uma guerreira e deu também, né, esse valor. A gente cresceu uma família bem pobre ali em das Cruzes, e tudo isso me marcou e foi, como eu digo sempre, um combustível, né, para chegar onde eu cheguei aqui no futebol alemão. Então, eu agradeço muito tudo isso que minha mãe fez para mim. Minha mãe vive hoje ali em Mogi das Cruzes, meu irmão Vladimir e o Ademir estão aí trabalhando em São Paulo. Meu pai é vivo, ainda não foi próximo, né, ali na carreira, mas hoje a gente tem um bom relacionamento. Israel, grande jogador, torcedor fanático do Corinthians. Lógico, botou o nome do seu irmão de Vladimir por quê? Por causa do lateral esquerdo. Lógico, já sabia, Vladimir, rapaz. Você tem cara de Corinthians, Cacau. Você é Corinthians, velho. Você tem cara de Corinthians. A família, seu Israel, a Ana, parabéns. A gente fica orgulhoso, né? Fica, uma história bonita, né? Parabéns, é uma Chegou na história 5ª linda. divisão e venceu, né? Nossa, que história bonita a sua, Cacau. Nossa, fico tão feliz, cara, que eu acho que assim, pessoas como você nos enchem de orgulho, assim. Eu acho que o coração da gente fica pulsando sangue, sabe? Porque é um combustível tão grande o amor da sua mãe por você, né? E do amor das nossas mães, dos nossos pais, né? Porque a gente passou por isso também. O meu pai me levava de ônibus, não deixava de comer, o papai do Veloso também, a sua mamãe Ana, que tem um nome incrível. Olha, Cacau, falar a verdade, eu me sinto muito orgulhoso de poder estar falando com você. Pode ter certeza que você ganhou um fã incondicional, porque em 2010, quando eu estava fazendo a Copa do Mundo na África do Sul, né, eu torci muito por você. Eu torci muito por você lá, comentando pela Band. Eu torci demais por você e quero desejar para você, para sua família, para os seus filhos, o que melhor puder para você. O que for para os meus filhos, para os seus também. Muito obrigado. Eu fico feliz com a oportunidade de poder contar um pouco dessa história, um pouco do futebol alemão e um pouco da minha história, que seja também um exemplo para quem está lutando e tentando correr atrás. A gente sabe que muitos não conseguem chegar, mas tem muita história bonita, né, por trás de cada jogador. Tem muito sofrimento. Às vezes a gente só vê a glória, né, quando chega numa Copa do Mundo ou ganhar um título, mas que a lição do trabalho e esforço que tem por trás. Obrigado pela oportunidade. Tem um quadro seu aí atrás do fundo aí que você está comemorando um gol, é isso que eu vi aqui? Isso, na verdade, o gol. Só um pouquinho. Pode mostrar, irmão. É o gol Dá para ver? Dá. É o gol contra a Austrália na Copa do Mundo de 2010, que ali foi realmente uma explosão de emoção.
onde todas as histórias, né, o caminho a pé, a fome antes do treino, o sofrimento ali no trem, o trem lotado, então tudo naquele segundos ali de comemoração veio tudo imenso, então é uma foto bem simbólica de toda a minha trajetória, tanto no Brasil como aqui na Alemanha. Porque o número 19 é 1 em 9 e 10, você é um cara 10, diga-se de passagem. Obrigado. Um beijo no seu coração, pô, que você continue sendo esse cara incrível. O dia que eu for para a Alemanha, que é um lugar que eu amo a Alemanha, vou ligar para você e para a gente Fica à vontade. Pra gente tomar um café junto, tá bom? Perfeito. Um beijo para você, Cacau. Fiquei muito feliz de falar com você. Beijo, prazer meu. Um abraço para vocês. Que legal. Ó, vou falar uma coisa para você. Tem histórias que não precisa de apresentador, né? Você precisa só do entrevistado. Apesar de eu falar muito, mas eu me emocionei com ele, falar a verdade, quando ele... História bonita, né? Jogou no Palmeiras. É muito... Vai para a quinta divisão. Quinta divisão. É a história de muitos jogadores. Quem que sai para ir para a quinta divisão hoje? Porque o que ele disse é importante. Às vezes as pessoas só olham a glória, o jogador que está jogando no time grande. Mas tem que se inspirar na trajetória. Como ele chegou lá, olhar o caminho que ele percorreu, da dificuldade e se inspirar por aí. De tudo que ele passou para chegar até onde ele está hoje, né? Cara, e é muito mais difícil, gente, para ele do que para mim e para o Veloso. Apesar de eu e o Veloso sermos ídolos do Palmeiras, do Atlético, eu do Guarani e também do Corinthians, né? Para nós não foi tão difícil quanto ele. Porque o cara ficar lá 3 meses de sol, não sabe uma palavra em alemão. 19 anos. 19 anos, vai jogar na quinta divisão, irmão. Na quinta divisão, né? Na quinta. Eu estou sempre acompanhado da Nossa Senhora Aparecida. Dá um close aqui. Pode dar um close da Nossa Senhora Aparecida que vai abençoar todo mundo nessa pandemia aí. E também a Nossa Senhora Aparecida pode fazer outra coisa, né? Ela pode ajudar as pessoas a ter o entendimento do bom senso. Sabe qual é o entendimento do bom senso? Ó, quem que precisa, quem que não precisa, o que que eu preciso fazer, quem que eu preciso ajudar, né? Quais as pessoas que precisam comer, quais as pessoas que precisam de um cobertor, que está um frio desgraçado hoje. Não está frio? E aí, quem que está morando debaixo de ponte aí? Mesmo que não, né? A gente está com o problema do coronavírus, não está? Mas tem muita gente hoje que não tem cobertor para passar num frio desgraçado desse. Alguém pensou aí? Ou os caras só querem dar entrevista? Pô, tá parecendo aquele... Tá parecendo como que chamava aquele rapaz da Globo lá? Como é que é? Bozó? Parece... Pô, abriu a geladeira, acho que já quer dar entrevista. Vamos parar de dar entrevista um pouco e vamos fazer o bem pro povo. Não é verdade? Ver como é que está o ônibus, ver como é que estão as pessoas que trabalham informalmente. Vamos ver como é que ele está para quem que está cobrando mais das coisas. E quando você escuta um Cacau que está 20 anos na Alemanha falar que os clubes amadores receberam de uma maneira mais fácil os refugiados, é brincadeira ou não? A gente faz o que aqui com o nosso vizinho? Manda ele caçar sapo. Se precisar de açúcar e bater na sua porta, você nem abre. As pessoas têm que entender que a gente está numa nova era, num novo mundo. É um novo mundo esse, para as pessoas saberem o que é. Porque não adianta ficar aí querendo só torcer para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Atlético, para o Cruzeiro, para a seleção. Não, não pode ser só vagabundo que tem aí, não. E não tem vagabundo, não, muito pelo contrário. A maioria do povo brasileiro é honesta. Mas só que tem uns caras aí que não dá mais. Chegou a vez dele, acabou. Vai acabar isso. Já está mostrando aí. A gente está mostrando que vai acabar. De uma forma ruim que está acontecendo com o vírus do coronavírus, né, que veio aí. Só que é o seguinte, alguma coisa está mudando, né? Tem que mudar, né? E para melhor, né? Porque o problema não é agora, o problema é daqui 3 meses, né, Veloso? Daqui 4, daqui 5. Pô, vamos parar de encher o saco e vamos agir. Vamos parar de só falar e vamos agir. Que jeito que eu vou agir? A próxima pandemia que tiver aqui tem que ter respirador. Quantos por cidade? É estatístico. Quantas pessoas vivem em São Paulo? 15 milhões. Então eu tenho que ter um número suficiente de respiradores. De oxigênio. De hospital. De escola. Hã?
Não adianta querer fazer só as coisinhas, vou mudar uma marmita para ele comer. Não é uma marmita, cara. Não é uma marmita. Não é R$600. Me desculpa falar. Não são R$600. Deveria fazer os R$600 ou R$1.200 para a vida inteira. Não seria melhor? As pessoas sofreriam menos, né? Se a gente tem tanto dinheiro. Ah, vocês estão de brincadeira. Então é bom não ficar enchendo muito minha paciência, não, em relação às coisas aí. Então, cidade pequena, 50 mil, quantos respiradores tem que ter? Vamos lá, no futebol brasileiro, quando o Serginho morreu, quantos desfibriladores tinha em estádio? Vocês se lembram ou não? Não tinha. Não tinha! Tinha, Veloso? Não tinha. Não tinha! Teve que entrar a perua, eu falo perua, Kombi, e ir para o São Luís. Lembram disso? Será que a gente não... Se alguém falou quantos respiradores vão ter depois do que o vírus passar? Alguém falou para mim, na televisão, quantas escolas vão ter? Alguém falou para mim quanto vai ganhar um enfermeiro? Alguém falou para mim, ou para você que está aí, quanto que vai ganhar um médico? Quanto vai ganhar um bombeiro? Quanto vai ganhar os caras que trabalham informalmente para esse país sobreviver? Não, ninguém falou. Sabe que vocês escutam? É óbito, é morte, é não sei o quê, é o cara não sei o quê, o cara morreu de... É tudo isso agora aqui. Não é só isso que tem no mundo não, meu irmão. E outra coisa, se a gente tem todos esses problemas que a gente está mostrando aí, você tem aí uma Copa do Mundo 2014, 2018, para que serviram os estádios? Para que servem os estádios? Quantas pontes nós temos nesse país que foram construídas que nem água passa e nem carro passa por cima? Quanto de dinheiro foi desviado nesse país durante mais de 200 anos, para não falar desde 7 de setembro de 1500, quanto foi desviado? Quanto foi desviado no Rio? Tem 400 respiradores só, para 6 milhões de habitantes. Não é, Veloso? É. Quem disse foi o governador. E quem disse foi o governador, não sou eu que estou falando. Quantos tem aqui em São Paulo? Será que ninguém pensou nisso? Ou só o trouxa aqui que sabe? Eu tenho família, meu. Eu tenho filhos, eu tenho pais. Eu não tenho avós, infelizmente. Eu tenho tios. Eu me preocupo com a família de todo mundo, diga-se de passagem. Então, por isso que eu falo isso. Então, depois de tudo que passar, será que as pessoas que são governantes, presidente da República, senadores, Ministério Público, todo mundo, deputado estadual, será que vocês vão pensar no povo brasileiro? Ou vão continuar dando entrevista para encher o saco aí? Falei o que tinha falado, tá falado. Estamos com o Vitor, grande Vitor, tá com a barba branca, bigodudo, tá bonito aí, não sei o que tá escrito lá em cima. Um beijo para a Laís, foi aniversário da Maria Ruiz domingo, né? A gente vai falar a gente vai colocar aqui, Vitor, faz a pergunta pro Vitor, Gui, ou eu falo... Você reclamou da cortina, hoje está tudo preto e branco. Não, hoje está tudo preto e branco, agora a Laís que manda aí. Você reclamou da cortina que tá verde e branco. A cortina verde e branco, aí a Laís... aí tem que dormir de calça jeans, Laís. Cortina verde e branco é brincadeira. Vamos colocar, tem sim, vamos colocar a arte aí do que o presidente falou. Eu vou ler, vamos ver se eu consigo ler, né? Não, num telão? Então tá bom. Apesar de alguns não acreditarem, como eu, ou quererem todos os campeonatos que começaram vão terminar, isso é fato. E a grande vontade da maioria dos clubes, mas só vamos voltar a jogar de acordo com as orientações da medicina. Então não tem jogo. Da ciência, não vai ter jogo. E das autoridades públicas, não vai ter jogo. Não tem asteriscos. Eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa importante. Os asteriscos, né? Vamos terminar. Não sabemos quando. Não estamos marcando data, dia e hora. Futebol se decide dentro do campo. E é assim, eu aprendi isso há pouco tempo, viu, Veloso? O quê? E é assim, por causa do acento. Sim, claro. E é assim que ele será decidido dentro de campo. Ai, meu Deus. Que é difícil quando você vai... E é assim, que é difícil, né? Ler, é muito difícil. Mas o burro aqui conseguiu. Então, Vitor, o que você pensa de tudo aí, disso aí? E manda um beijo para a Laís. Mando sim, Neto. Está aqui assistindo o programa. O que eu penso é o seguinte, a frase do Reinaldo Pereira de Passos é a única parte que dá para levar a sério, a parte que ele diz que não sabe quando, como, onde e por quê.
porque ninguém sabe quando o mundo vai voltar ao normal, né? Nós já estamos em abril, né? Dia 13 de abril. Acho muito pouco provável que até junho, domingo à noite, o ministro da Saúde deu uma entrevista dizendo que o pico no Brasil será entre maio e junho. Então, sem saber quando volta o futebol, sem saber quando a preparação prévia dos jogadores, e mais, Campeonato Paulista, brasileiro, boa parte dos clubes tem que estar até abril, volta em junho, que time? O Santo André tem 3 jogadores. Quer dizer, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer. Eu concordo com ele, é que posso ir de campo, dá para candidatar, vai ser campeão, não sei quem, acabou. Agora não tem como prever o campeonato, não pode ter campeonato sem torcida. Primeira coisa, jogar sem torcida, futebol é Deixa eu só, vem para mim aqui, vamos acertar, vem para mim aqui, tira. Televisão é assim mesmo, tira o Vitor aqui, acerta o áudio dele lá, o retorno, aí o Vitor volta para continuar dando a sua opinião, tá bom? E a opinião nossa é a opinião nossa, é assim que é. Oi, você vai esperar um pouquinho. Oi, aquele negocinho, oi. É o seguinte, fato é fato, opinião é opinião, tá legal? Tem muita gente aí que acha que opinião é fato, e não é verdade. O que você pensa disso, em relação ao que o Reinaldo Bastos falou? O que falam que vai acontecer na quarta-feira é que pode ser numa cidade no interior, que precisa do Ministério da Saúde autorizar, né? E que a maioria dos clubes querem que tenha o campeonato. Tem alguns clubes que não, por causa de rebaixamento ou por causa de outras coisas, mas que a maioria quer que tenha esses 6 jogos para terminar o Campeonato Paulista. O que você pensa, o que você já leu e o que você pode falar para a gente? E a bola vai para o Murilo lá em Conchal. Bola do Murilo eu vou levar lá para o Coco Pelissari e ele vai entregar para o Murilo lá, o presidente do Baita Amigos, e nós vamos assinar essa bola. Bom, no domingo, no programa do Milton Neves, terceiro tempo, eu disse que o Campeonato Paulista essa é a terceira vez apenas na história que é paralisado, né? Foi na pandemia lá que aconteceu, lá em 1918, quando teve a gripe espanhola. Depois o paulistano acabou sendo campeão depois de um período, né, em que os times que tinham chance de disputar o título foram disputar e o paulistano acabou sendo campeão. Em 79, o Vicente Mateus interrompeu o campeonato porque tinha uma rodada dupla, ele não concordava, entrou na justiça, adiou porque o Palmeiras vinha atropelado. Veloso! É verdade. Para, é verdade. O Palmeiras vinha atropelado, vinha de 5 goleadas seguidas. E aí o Vicente Mateus paralisou o campeonato. E o que aconteceu depois? Depois se enfrentaram e o Corinthians eliminou o Palmeiras e foi campeão. Em 79, em cima de quem? Em 80 foi o final. Em cima de quem? 80. Foi o de São Paulo? Foi de São Paulo, e 81 foi contra a Ponte Preta, em 80 contra São Paulo, 81 contra a Ponte Preta, e 82 contra São Paulo de novo, e 83, acho que foi com São Paulo de novo, se eu não estiver errado. Então, mas enfim, o que eu estou dizendo isso por quê? Porque todos os campeonatos chegaram à final. O campeão foi conhecido dentro de campo. Certo. E agora, nessa terceira paralisação, o que o Reinaldo diz é o que é a história do futebol paulista. Sempre vai se decidir dentro do campo. Quando vai ser, ele diz que não sabe, nós já não sabe. Só que eu acredito que nesse primeiro momento os jogos vão acontecer sem público. Certo. O Vitor disse que não concorda, mas eu acho que nesse momento não tem o que ser feito. A Alemanha vai fazer isso? A Alemanha vai fazer isso. Todos os campeonatos vão ter que fazer isso. Na Inglaterra está se discutindo isso. É uma adaptação. Não é o ideal, claro que não. Lógico. A gente está vivendo um momento de exceção. Então a gente vai ter as finais do Campeonato Paulista, que é importante. Eu acho que os clubes do interior precisam da cota da televisão, que foi bloqueada. Precisam que esse campeonato seja decidido dentro do campo, porque eles precisam do dinheiro do campeonato. E eles não vão receber se o campeonato não chegar ao fim. Então é importante que esse campeonato chegue ao final, é importante que mesmo sem público a gente conheça o campeão, e eu acho que vai ser feito dessa forma. Os clubes devem voltar a treinar, como a gente viu que na Alemanha está acontecendo. Podia pegar, não sei, depois me fala aí, hoje quem estaria caindo? Ponte Preta e Botafogo? Botafogo. Ponte Preta e Botafogo. Tá. Ponte Preta tem 7 pontos, Botafogo Quem teria classificado? Santo André e Palmeiras? Palmeiras, São Paulo. São Paulo e acho que Mirassol. Red Bull, Bragantino e Guarani. E o Santos. Santos. Eu não lembro quem está no grupo do E Inter de Limeira. Será que está certo? Não lembro agora quem está no grupo. Santos e Oeste. Santos e Oeste.
Santos Mas e de Oeste. qualquer forma, as 2 últimas rodadas vão acontecer também. Certo. Vão acontecer. Não vai classificar esse time sem ter as últimas 2 rodadas, Certo. não faz sentido. Certo. Então eu acho que uma solução seria realmente num local do interior em que não se tem, não se está como em São Paulo, essa contaminação, Tá. e preservar os atletas, os torcedores. Eu acho que o maior problema, né, que a gente tem que pensar, os atletas, por ser atletas em atividade, a gente viu no mundo o que aconteceu. Nenhum teve um caso grave. É claro que a gente tem que pensar neles, Lógico. mas eu acho que tem que pensar mais, por exemplo, no treinador, na comissão técnica. O Santos tem um treinador que tem mais de 70 anos. Certo. O Palmeiras tem o Vanderlei Luxemburgo, que tem mais de 60 anos. Vamos lá, eu não estou muito sabendo muito por dentro disso, mas quem tiver no risco não vai Grupo de trabalhar. risco, eu acho que tem que ser preservado. O câmera que for lá não tem que ser preservado. o Tem que ser preservado. Tá certo. Então vamos ver o que vai acontecer quarta-feira. Eu vou fazer Bioleve, diga-se de passagem. Obrigado a Bioleve, obrigado ao Fred, obrigado ao seu Silvio, obrigado a todo mundo daí. Né? A gente ama aí vocês, a Bioleve, por ser nossos parceiros, diga de passagem. Energy Power Bioleve é mais energia para o seu corpo, guri. Pode ter certeza disso. Produzido com água mineral, com a qualidade Bioleve. Atenção, loja virtual Bioleve, acesse agora. bioleve.com.br/compre aqui. bioleve.com.br/compre aqui ou acesse o site bioleve.com.br e clique no carrinho de compras. Clientes Santos Supermercados de Sorocaba, São Paulo, um abração para vocês, um abraço para o proprietário Gustavo, o nome do meu grande filho Gustavo, um beijo no seu coração, Gustavo, meu filho, e para você também, Gustavo, que é comprador da Bioleve, e para o comprador Carlos, que é o nome do meu pai, um beijo para o meu pai, e um beijo para você também, Carlos, um beijo para todo mundo da bioleve.com.br, parabéns a Bioleve por ser parceira do Band Esportes, dos nossos assinantes, e nós estamos abertos. Quando fala aberto assim, Soninha, a gente está junto com o Sport TV, ESPN, está tudo junto. O sinal está aberto para todas as pessoas do Brasil inteiro, para net, independentemente de quem. Se você não tem o plano nosso, está aberto para todo mundo. Então nós estamos estourando na audiência. Nós estamos demais. Ô, Soninha, e a laranjada, você trouxe para nós? Ou quer ir pro break? Vamos pro break. Vamos pro break. Vamos pro break, então. Soninha, você mandou pro break? Eu pensei que tá mandando o que aqui, Soninha? Hoje, a Caoa Sherry não vem falar da qualidade e tecnologia de seus carros. A Caoa Sherry vem agradecer aqueles que não podem ficar em casa, para trabalhar pela segurança daqueles que devem ficar em casa. Zezinha, dá um break na Puma, meu, por favor. Olha só. Olha que tênis bonito da Puma. A Puma mandou pra mim aqui, ó. Os tênis da Puma aqui, pro Baita Amigos, tá? Eu tô tudo machucado ali porque meu filho quase caiu de moto, tive que segurar a moto na perna. Os tênis da Puma aqui, obrigado a Puma, né, por me vestir. Vestir não, por me calçar, melhor dizendo. Esse tênis da Puma, bonito. Quando eu era criança, eu queria ter um tênis da Puma por causa do Pelé. Eu queria uma esteira. E Maradona. Lembra? Uma esteira da Puma, do Maradona e do Pelé? Graças a Deus que a Puma mandou, obrigado. Manda mais pra nós aí, hein, Puma. Aí os tênis ficam tudo pra mim. Aí se precisar devolver, eu não devolvo mais, hein? Já tô avisando, hein? Vai ficar Devolver tudo... vai com chulé. Não, eu passo tênis Pé Baruel. Ah, então não tem. Não fiz merchan, não. Eu passo mesmo, não precisa nem fazer merchan, diga-se de passagem. Eu passo porque passo mesmo. Passo até o... Não vou fazer nada, não. Porque eu falo as coisas, eu falo do jeito que tem que ser. Não é igual os caras que eu vou falar para ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro de ninguém, não, muito pelo contrário. Ô, Vitor, qual que é a sua visão em relação ao que aconteceu, essa fala agora, né? Que a gente colocou aí,
E o que a gente fica sabendo nos bastidores, Vitor, como você também tem muitas fontes, é que eles querem fazer os últimos 6 jogos numa cidade interior, vamos lá, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Campina, São José do Rio Preto, né, levar esses jogos para lá. Pelo menos essa é a informação que tá rolando por todo mundo aí, né? Se o Ministério da Saúde deixar, o Ministério Público, né? O que você pensa disso, né? Você já falou um pouco, né? E eu queria que você repetisse de novo, por favor. E no final, quero o Laís e quero o Basílio aí. Pode deixar que os dois estarão aqui no final do programa. O que eu penso é muito comum nesse tipo de coisa eles soltarem o balão de ensaio para ver a repercussão, para ver se cai bem ou não com o público, para dizer que não é oficial, para ver se vai rolar ou não. Sinceramente, eu não vejo sentido nenhum nisso, né? Não tem menor cabimento. Primeira questão que eu disse, né? Questão contratual, quem vai ter contrato, quem não vai ter contrato, quando vai voltar. E outra, futebol faz parte da sociedade, né? Se não puder, só pode voltar ao futebol quando puder voltar a circular as pessoas. E quando puder ter público. Não faz o menor sentido fazer um negócio sem público ou confinado numa cidade única, até porque se fizer, vamos supor, em Presidente Prudente, ou Rio Preto, ou São José dos Campos, ou Ribeirão Preto, você acha que não vai corintiano, palmeirense, São Paulino, santista? Corintiano não, porque não deve classificar, enfim. Não vai viajar, não vai ter contato entre as pessoas, vai ficar uma coisa muito complicada, não faz o menor sentido, na minha opinião. Agora a questão é esperar quando voltar a data, né? Voltou o futebol dia tal, aí tem que ver o calendário, as datas possíveis para fazer o campeonato, se faz esse ano, se começa ano que vem e continua ano que vem e não tem um 2021. Agora, pensar qualquer coisa agora e voltar agora, sem público, numa cidade, me parece um balão de ensaio e não faz o menor sentido na minha cabeça. Tá certo. Ô, Vitor, presta atenção aí, que você, tô tomando água bioleve aqui, que a gente vai colocar a sonora do Diniz, falando do Cavani, aí eu volto para você, aí você comenta em cima, para mamãe Dolores lá em Caraguatatuba, tá tudo bem com ela, com todo mundo. Aí depois eu volto pro Veloso para falar do Fernando Diniz. Eu não sei o que é utopia, né? Eu não sei quem é. Acho que o Mamonas Assassina nem sabia também. Eu não sei que negócio que é esse. Mas parece que o Fernando Diniz falou que não é uma utopia. Coloca aí. Não existe utopia do Cavani. Como o Vampeta falou, São Paulo, as condições para se trazer um grande jogador no futebol brasileiro já aconteceram algumas vezes. Quem imaginou que o Ronaldo Fenômeno ia vir para o Corinthians naquela ocasião? Quem imaginou que o Daniel Alves ia aparecer no São Paulo? E quanto ao Daniel não ter mercado na Europa, isso aí é mentira, porque ele tinha mercado e tem mercado até hoje. É um cara que produz, é um cara que ele veio da lesão no Paris Saint-Germain, imediatamente ele foi passando a ser aproveitado pelo Tuchel no meio de campo, jogando um pouquinho mais aberto, mas compor no meio de campo, e ele tinha mercado sim na Europa e tem até hoje. E ainda mais pelo que ele está jogando no São Paulo, a tendência é que o mercado dele, apesar da idade, se abra cada vez mais. Em relação ao Cavani, sempre é uma possibilidade. Eu não sei se o São Paulo vai trazer ou não. Assim, essa engenharia financeira ela é sempre difícil, mas às vezes as coisas acontecem. E se ele pudesse vir, é claro que todos ficariam felizes. Ô Fernando Diniz, isso é uma utopia que você falou para mim. Primeiro, falar que o Daniel Alves vai abrir o mercado para ele na Europa. Segundo, que todo mundo queria ele. Mentira, não é verdade. Queria por um ano só, aí fez 3 anos e meio no São Paulo. E foi oferecido para o Corinthians antes. A segunda utopia, não sei se você sabe que o São Paulo deve 30 milhões para a empresa RES, em relação ao Ricardinho. Eu não sei se você sabe também que o São Paulo precisou do presidente do conselho liberar 33 milhões para pagar. Eu também não sei se você sabe, Fernando Diniz, que o déficit do São Paulo ano passado foi 180 milhões de reais. Será que isso é uma utopia que eu estou falando? Não é uma burrice minha, Vitor. Olha, Neto, isso aí é uma insanidade, né? Na verdade é uma insanidade. O São Paulo acabou de vender o Antony, que é da base, porque não tem dinheiro para segurar. Prestou o Igor Gomes para treinar de graça na seleção para ver se vende, enfim. Verdade. E trouxe o Daniel Alves porque pagou o que nenhum clube da Europa pagou. Enfim, é uma completa insanidade. Enfim, o São Paulo hoje... Aliás, o mundo já estava difícil pré-pandemia. A economia mundial totalmente parada. A volta vai ser muito pior. E o mercado brasileiro, sul-americano, pior ainda em relação à Europa. Então, realmente,
enfim, não faz o menor sentido o São Paulo vender um moleque da base que não jogou nenhuma temporada inteira como titular, emprestar o Igor Gomes para treinar de graça, para ver se vende na seleção, e pensar no jogador, no caso da carreira, caro. É uma insanidade. E agradecer a Gazeta de... Quantas vezes nós fomos para a Gazeta, né? Depois dos jogos do Mesa Redonda, dos Avalone, grande Avalone, está no céu. Um dos caras que me ajudou muito nessa vida, Márcio Bernardes, Chico Lang, grande Chico Lang, fora todos os outros, hoje comandado pelo Flávio Prado, né? Um beijo para todo mundo da Gazeta, né? Que sempre foi a mesa redonda do futebol brasileiro. Obrigado à Gazeta de ceder para nós, né, a fala do Fernando Diniz. O que você pensa do Fernando Diniz falar do Cavani, falar das coisas, que o Daniel Alves vai abrir mercado, que ele está jogando no São Paulo? Eu vou falar uma coisa para você, viu? Abrir mercado é só ir no supermercado Barbosa, em Guarulhos, os 37 supermercados que o supermercado Barbosa tem, sair do ar aí, né, voltei pro ar de novo. Abrir mercado não dá, que por sinal, quem está ganhando bastante dinheiro são os mercados hoje, né? Os mercados estão abertos. Agora, eu acho que é uma brincadeira completamente fora de hora, né? Você falar do Cavani no time do São Paulo. Começou com o Lugano falando do Cavani, agora vem o Rádio Argentina, Diniz, né? Rádio Argentina, outubro, né? É. E agora vem o Fernando Diniz avalizando a bobagem que disse o Lugano lá. Não dá para imaginar que um clube que está negociando salário, que quer reduzir salário de jogador na pandemia, que pensa em Cavani nesse momento. Como vai negociar com o jogador se ele está querendo trazer o Cavani? Aí o cara tá aí... O cara vai pedir aumento. Não, e o cara... Peraí, você vai trazer o Cavani? Aí o cara tá em casa, o cara tá em casa assistindo, falando assim, peraí, eles ligaram aqui pro meu procurador, falando que vai descontar 50% na CLT, não vai ter mais imagem, mas eles querem contratar o Cavani? Assim, então é o seguinte, em vez do desconto, eu quero um aumento de 20%. Eu quero um aumento aí pra gente começar a negociar com o São Paulo. Então eu acho que até... Nós vimos a entrevista do Lugano, Vitor, na hora do almoço nos Donos da Bola, me pareceu até uma brincadeira. Só que nem para brincadeira o São Paulo está no momento para se fazer com relação à chegada de um jogador como o Cavani, que ia custar aos cofres do São Paulo, que o São Paulo não tem para pagar. Só o ano passado o déficit de 180 milhões. 180 milhões. A Prevent Senior é a operadora de saúde especialista em pessoas. Por quê? Assim como todos nós, a gente acredita e acreditamos no poder da evolução para realizar sempre mais e realmente fazer a diferença. Um beijo para o seu Sidney, um beijo para a família do Prevent Senior, um beijo para todos os enfermeiros, para todas as secretárias, para todas as pessoas que atendem nos hospitais, para todo mundo da Prevent Senior, para os médicos, para todo mundo, pessoal da cozinha, para todo mundo da Prevent Senior. Obrigado, Prevent Senior. Isso significa mais saúde, segurança e bem-estar para o adulto mais como eu e seu acompanhante, ou seus acompanhantes, como preferir. Hoje e sempre. E tudo isso em 16 novas unidades de última geração, construídas para garantir ainda mais conforto e facilidades sempre que você precisar. Afinal, esta é a marca da Prevent Senior há 23 anos, mais de 2 décadas, pensando no adulto mais, que hoje a gente tanto precisa ajudar. E a Prevent Senior já fazia isso há 23 anos, e que milhares de pessoas conhecem e confiam. Serão unidades localizadas em pontos estratégicos, com detalhes pensados com muito carinho e equipados com tecnologias de ponta para viabilizar atendimentos completos, sempre com foco em 2 pontos fundamentais: a sua saúde e a qualidade de vida. Prevent Senior, inovar e antecipar o amanhã. Para mais informações sobre os endereços das unidades, notícias atualizadas, informações do seu plano de saúde, é muito mais. Baixe o aplicativo da Prevent Senior e acesse preventsenior.com.br. A verdade, no começo da minha carreira, eu não sabia ler nada. Porque o TP corta tudo. Aí eu li umas coisas erradas, aí os caras não faziam mais. Aí uma vez eu li, quem que escreveu esse negócio, 1 tera aí? Pensei que era terra, mas é 1 tera. Que é giga lá, negócio de coisa. É memória. Hã? É memória, né? É. Não sabia. Bota a família da Zona Leste aí no Baita Amigos. A nossa querida Laís, que é uma santa. Isso deve ser uma santa. Eu quero conhecer a Laís. Essa mulher maravilhosa, que fica muito mais bonita de coque. Mostra a Laís aí, abaixa aí, Laís. Baixa aí lá. Laís, a gente ama você e o Basílio. Olá. Você falou da Dona Dolores. Quarta-feira, a Dona Dolores faz 68 anos, mas não comemora muito não, mas que o Cavani não vem pro seu time, não. Beijo, Laís. A todos. Valeu, beijo, Basílio. Beijo pra vocês todos. Fica com Deus. Beijo, Neto.
Eu não gostei desse negócio de mandar beijo pro Neto. Sai daqui. Que beijo pro Neto? Beijo, Laís. Ah, esse rapaz feio aí que eu sei. Ô, Veloso, vai embora pro Guarujá agora? Vou Tá baratinho o pedágio, né? Tá baratinho. Quanto tá o pedágio pra descer? 27 e alguma coisa. 27 pra ir, 27 pra voltar? Não, só 27 pra ir. Depois tem mais outro pra chegar no Guarujá. Pô, gasta uns 40 conto. Gasta uns 40 conto. Ah, aí fica difícil, hein? Tá fácil. Vamos fazer o seguinte, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Qual câmera que o Veloso vai despedir do Tunicão? Vai lá, vai na câmera. Cadê? Qual que é a câmera que ele vai? Vai, né, do Cezinha. Vai aqui, Veloso. Ô, Antônio, Isso, vai aí. Termina o programa, Veloso. O papai aí, tá bom? O papai tá chegando rapidinho. Vou chegar no Imigrantes, chegar no Guarujá, passar na barreira. Que pra chegar no Guarujá hoje, você tem que passar na polícia e apresentar o comprovante de endereço. Aí eu posso entrar e vou pra casa, tá legal? Beijo pra vocês, tchau, até a próxima. Olá pessoal, eu estou em casa, contribuindo para o bem-estar de todos vocês. Que tempos vivemos, hein? Era para ser um ano olímpico, era para a gente estar falando muito mais de esporte, mas veio o coronavírus. Por isso que boa parte da nossa equipe está em casa também. E quando a gente tem que fazer algum trabalho presencial nos estúdios da Band, aí a gente se prepara. A gente usa a máscara protetora, álcool gel e um distanciamento de 1,5 metro a 2 metros de cada um dos profissionais. Por isso a gente pede, se cuide, cuide dos seus e não saia de casa. Agora você pode comprar online os produtos mais desejados do Brasil. Acesse 123importados.com e conheça os produtos com descontos de até 50%. Confira as ofertas de televisores Samsung da 123importados.com. Smart TV LED 43 polegadas Ultra HD 4K por apenas R$ 799,90. Smart TV LED 50 polegadas Ultra HD 4K por apenas R$ 999,90. Smart TV LED 55 polegadas Ultra HD